A gente precisava vir aqui. Subir muitos quilômetros íngremes de barro e pedra até chegar. Pisar nesse chão, olhar para essas montanhas verdes que parecem sem fim. Daqui do alto, a gente quer encontrar vestígios da chamada História do Silêncio, que aconteceu séculos atrás. Ela é diferente da história escrita dos reis, das aristocracias, das classes dominantes. Sobre a história do silêncio, quase não há documentos, pois seus protagonistas não tinham tempo nem recursos para os produzirem. Com seu suor e sangue construíram por mais de 300 anos a maior parte das riquezas desse país. E durante todo esse tempo, organizaram diversas formas de luta para afirmarem sua importância, sua humanidade, seu direito à liberdade. Vou pedir para você falar pra gente o que você sabe sobre a origem de Casimiro, cara. Olha, o que eu sei é que a nossa cidade é uma cidade muito conhecida, porque o Casimiro de Abreu ele foi um grande poeta e isso trouxe uma grande importância para o nosso município, dentro do país e dentro do mundo. Entendi. Mas você sabe alguma coisa da origem da cidade antes do Casimiro de Abreu? E aí eu não sei. A história que eu conheço de Casimiro de Abreu é que ela se desenvolveu em torno da estação do trem. No início ela se chamava Indaiaçu. Com o tempo, depois da ocorrência das poesias de Casimiro de Abreu em homenagem ao poeta, Indaiaçu virou Casimiro de Abreu. Mas quem foi que iniciou a cidade, eu não me lembro, porque não é de minha época. O Casimiro tem 142 anos, se não me falha a memória, e eu tenho 53 anos de idade, então a diferença é muito grande. Assim, que fundou, eu acredito que tenha sido ele, né, pela história, o poeta. Aí eu não sei informar certo quem fundou a cidade, entendeu? A história do município de Casimiro de Abreu, como tantas outras, tem início com as populações indígenas que viviam aqui na época, né? Em Barra de São João eram da nação Goitacá e aqui em Casimiro, na verdade, no local hoje chamado de Aldeia Velha, município de Silva Jardim, habitavam os índios Guarulho com o Frei Francisco Maria Tale. Ali em Aldeia Velha, eles erigiram uma capela que depois ruiu e devido a surtos, a doenças, eles saíram dali e vieram mais para próximo da foz do Rio São João, onde então formou-se um núcleo chamado Sacra Família de Ipuca. E uma coisa bacana desse núcleo é que ainda no século XX, Casimiro de Abreu é um dos municípios que nesta época ainda, início do século XX, conviviam índios, nós tínhamos ainda aqui um aldeamento indígena, mas que conviviam índios, negros e portugueses. Nós sempre ouvimos falar sobre o Quilombo, uma localidade aqui do nosso município, na nossa área serrana, e eu perguntava, mas foi um quilombo de resistência escrava? Ninguém sabia informar. E eu pensava, não é possível que com esse nome não tenha sido um quilombo de resistência escrava. O passado da escravidão marcou especialmente a história de Casimiro de Abreu. Né? A partir de dados dos relatórios de presidentes de província, que são dados oficiais, a gente sabe que em 1840 a população de Casimiro, que na época não se chamava Casimiro, era a freguesia de São João Batista e freguesia da Sacra Família, mas a população de Casimiro de Abreu em 1840 era mais de 50% formada por negros escravos, negros e negras escravos. E onde existia grande número de escravos,
existiu sempre o sonho da liberdade e, em várias áreas, a formação de quilombos. Realmente, estudar a escravidão já é algo difícil, porque a tradição africana é muito mais de registro de história oral do que história escrita, gráfica, né? Então, o registro documental produzido pelos quilombolas é praticamente impossível conseguir. Então, eu teria que procurar registros produzidos pelos agentes da repressão. E foi justamente o que a gente encontrou. Essa referência vem numa carta que indica que os colonos suíços, com apoio oficial, conseguiram se impor diante dos quilombolas da região, expulsaram-nos, apropriaram-se das benfeitorias realizadas na área e simplesmente teriam destruído os quilombos e no seu lugar edificado núcleos para os colonos, no caso os colonos suíços. 14 de maio de 1823. A terra que cultivamos, não sendo própria para a cultura do café e do açúcar. Eu, Antônio Creton, quero abandoná-la para me dedicar a esse tipo de cultura. O desejo de ter uma plantação nos levou a fazer excursões nos bosques virgens. Há tempos vinha-se falando de um terreno onde ninguém havia posto os pés. Vários colonos reuniram-se para esse fim. Ao cabo de 8 dias de marcha, deparamos com um quilombo. É um esconderijo de negros fugidos que, para escaparem das crueldades dos portugueses, vão viver juntos, em montanhas quase inacessíveis. Ao nosso retorno à colônia, foi feita uma declaração ao diretor, e a autoridade de lá enviou 20 homens armados para prender estes bandidos, o que ocorreu com sucesso, mas fomos obrigados a prendê-los de maneira reprovável. Eles eram em número de 18, tanto homens quanto mulheres. Por ter ajudado a fazer esta descoberta, obtive uma légua de terreno, com a escolha de onde melhor me parecia. Eu me situei precisamente no local onde estes 18 negros haviam feito uma plantação. O limite de negociação entre senhores escravos estava no eterno diálogo entre o bacalhau, ou seja, o chicote, e as costas sofridas do cativo. Eu acho que enquanto você tá trabalhando com alguém que é privado de liberdade, a propriedade de outra pessoa, que pode ser submetido a castigos físicos, ou seja, que a dominação sobre ela se dá, né, dentro da unidade produtiva, exatamente como propriedade de alguém, como passivo de punição direta, né? Não há essa margem de negociação. Bom, o que eu sei da vinda da minha família, a família Schuller, é que eles vieram por Friburgo. E de lá eles vieram para cá. Vieram descendo a serra e chegaram até aqui, na região de Quilombo, né? Chegando aqui, eles encontraram os negros, que aqui, como sendo Quilombo, os negros se refugiavam aqui. E o que eu sei é que os negros foram expulsos daqui pelos alemães. Uma família, isso ocorreu há pouco tempo atrás, cerca de 30 anos, por aí. Seu Cici, a gente queria que você falasse pra gente sobre a sua vida no Quilombo. O senhor é nascido no Quilombo, né? Ou a origem, seu pai, como foi seu pai? Nos pais? Não, nós lá com os pais da gente, a vida lá era a gente trabalhar. A gente levantava às 6 horas, tomava um café com broa e ia pro serviço. Pegava até 10 horas. 10 horas vinha, almoçava, 11 horas pegava de novo. E até meio-dia. Meio-dia, 2 horas. Jantava, pegava de novo e ia até 6 horas da tarde. Lá era assim. Eles foram a última família de negros a sair daqui. Não ficou mais nenhum. Os alemães tomaram conta de tudo, né?
Só tinha alemães e essa família de negros. Porque todos aqui são alemães. Schuller, Inge, Boy, Schwind, Schumacher. São todos descendentes de alemão, né? Ele queria apanhar aquilo, porque eu vendi um bananal para um outro colega meu, ele pegou, comprou o bananal e ficou dizendo que tinha comprado a propriedade também. Aí botou questão. Mas o rapaz não tinha nada com terreno, não. Ladoeira dele. Só porque estava na política, ganhou, era prefeito. Começou a mandar a polícia lá toda semana, 2, 3 vezes. A gente acabou se aborrecendo mesmo. Essa pessoa que comprou o bananal e a chave, começou a dizer que tinha comprado tudo, era um morador do quilombo? Não, não era não, era o prefeito do município. E a polícia ia lá e o que ela fazia? A gente tinha que vir com eles. A gente tinha que vir com eles e ficava ali, né? Às vezes, um dia ficava preso, outro dia não, mas tinha que ficava ali. No outro dia que a gente ia embora. Mas isso era toda semana. Durante quanto tempo? Ah, foi durante 1 ano mais ou menos. E depois você saiu de lá? Aí acabou. Ele pegou o terreno também, vendeu. Ah, com certeza. Se fosse um descendente de alemão mesmo, isso ia dificultar um pouco mais, né? Porque tomar a terra é uma coisa muito difícil de alguém, né? Mesmo não tendo documentos, a pessoa está há muito tempo em cima da terra, no sítio, é muito difícil tomar a terra, né? Eles não tentaram reagir? Tentaram, parece que eles saíram de um lugar, ficavam em outro, resistiram, não foi de uma vez só, né? Saía de uma casa, montava outra, eles iam lá, queimava a casa e até expulsar. Hoje, se eu pudesse voltar atrás, entendeu? Ou se eu tivesse a idade que eu tenho hoje, com certeza ia acabar numa guerra, né? Resumindo, raiva, muita raiva, entendeu? Em termos mais gerais, eu acho que se nós formos, se cada município fortalecer a pesquisa social, e principalmente a pesquisa da escravidão, nós vamos ter a visão de que o Brasil é outra coisa, diferente desse Brasil que nos é apresentado oficialmente. Tamanha foi a existência de quilombos por aí fora que não são documentados. A maior parte dos quilombos não são documentados, não foram documentados. Então o resgate desse material é importantíssimo para se dar uma visão das tentativas que foram feitas de uma nova sociedade, as tentativas de comunidades e também para dar uma visão real do que foi essa relação com a escravidão e do que foi a resistência escrava também. Então tudo isso é muito importante para se dar uma ideia do que é o Brasil. Do contrário, a gente vai até criar ideias falsas de uma relação pacífica entre senhores e escravos, de uma relação cordial. Quando não foi nada disso, imperou a violência, a opressão, tem vários trucidamentos, genocídios, que ninguém mais fala sobre isso, está tudo coberto por uma cortina de silêncio. E abrir essa cortina é mostrar o que é esse país, o preço da construção desse país e, consequentemente, fornecer aos protagonistas desse país uma nova visão sobre ele, sobre seus antepassados e modificar a sua própria autoestima.